Boa noite. Vou começar a gravar. Boa noite para vocês. Quem for chegando, eu vou admitindo, né, na aula, porque eu não sei quem inventou isso de você ter que admitir, de vez de a pessoa entrar direto. Agora, talvez tenha sido, né, conforme alguns comentaram na aula passada, o fato de dos invasores. Aí pode ser, né? Larissa, boa noite, querida. Boa noite, Marinéia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu estava conversando aqui ainda agora, eu estava falando dessa nova oportunidade para quem não fez. Se alguém quiser fazer a minha avaliação ainda, pode fazer, né? Mas eu acredito que não está tão ruim assim, não, né? Até que foram até bem na minha avaliação. Eu fiz a vista de prova, acho que foi semana passada. Cheguei a fazer, não fiz? Fiz sim. Então, não, até que as notas foram boas, dentro do esperado, né? Que foi uma parte muito mais teórica, né? Que a gente trabalhou. Vai ser no mesmo nível para quem vai fazer a segunda opção da avaliação, que eu estarei disponibilizando hoje, tá? Daqui a pouco. E boa noite, querida Luana. Gente, Tudo boa bom? noite, tudo Boa bem? noite, tudo, querida. Então, essa avaliação vai ser disponibilizada daqui a pouco, depois que acabarmos a aula. E quem foi aberto à questão de outras pessoas também poderem fazer essa avaliação de outras disciplinas, né? De repente, acha que a nota pode ser melhorada, então teria que fazer o requerimento até o dia de hoje. Hoje eu passei o dia vendo essa parte. Então, todo mundo tem direito de querer melhorar a sua avaliação, né? Mas se encerra hoje é dia 10, né? O prazo era até hoje, para mandar o requerimento. E outra coisa que eu gostaria de falar, quem não fez a minha avaliação, sabe que não fez, né? E que está devendo os trabalhos. Gente, o trabalho é o mesmo, manda para o meu e-mail. São os dois trabalhos que eu pedi tanto a Luana, coitada, eu fico até com pena, incessante, né? Todo tempo pedindo, solicitando. Então, quem aprova, essa prova, essa segunda chance, né, da P1, nesse momento, ela vale 7 pontos. Continuo precisando dos trabalhos. Quem não entregou, por favor, entregar esses trabalhos, tá bom? Senão, vai ficar somente com a nota ficará somente com a nota da prova. Eu tenho algumas aqui que não fizeram a avaliação e que não me entregaram os trabalhos. Estou aguardando os trabalhos, tá, gente? Manda para o meu e-mail, o e-mail é Marinéia, é o e-mail que eu passei para vocês, marinéia57.rodrigues, gmail, @gmail, tá? Se não tiver, entra no privado depois e me peça que eu mando. Mas eu acho que vocês têm, já têm esse e-mail sim, tá? Então é isso. Tá. Outra coisa, o pessoal que está mais livre aí, mas os que estão ainda precisando, eu botei uma atividade no AVA, valendo acho que 1,5 ponto. Dá uma olhada depois lá, porque a gente vai discutir depois, lá na frente, é um artigo que fala sobre a questão do planejamento, a importância do planejamento, né, dentro da nossa prática pedagógica. Então, eu gostaria que vocês tenham uma atividade para ser feita, uma apreciação sobre esse artigo
colocando, né, os aspectos principais, o que vocês acham. Então, está bem dentro do que nós trabalhamos em termos de planejamento, tá? Já é para valer 1,5 ponto. Então, dá uma olhada lá, que isso é importante, porque aí vocês já vão fazendo essa apreciação do artigo, né? Levantando as questões principais, o que ele está abordando, né? E hoje a gente vai voltar, né? Falar um pouquinho de objetivos. Vamos voltar para os objetivos, já que é o nivelamento e reposição, né? Eu sei que os que fizeram a avaliação também estão convidados a participar e a gente vai falar um pouquinho sobre objetivos de ensino e conteúdos. Agora eu tenho que saber qual é. Deixa eu ver se é esse aqui. Bom, vamos prestar atenção porque tem questões que para avaliação, né, dessa P2, dessa P1, né, segunda opção, que está dentro desse contexto, mas vocês vão se ater ao texto, que é o texto do Libânio, que também está na nossa trilha. Peguem para poder trabalhar em cima das questões, tá, gente? O texto tem o título Os Objetivos e Conteúdos de Ensino. Esse texto está na nossa trilha de aprendizagem no AVA. Então, dentro desse texto, nós vamos falar... Rapidinho, que eu estou admitindo outra colega, a Manuela. Manuela, boa noite, querida. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, nós vamos revisar um pouco objetivos e conteúdos de ensino, que a gente ainda, em cima disso, a gente já trabalhou também a avaliação, nós já trabalhamos planejamento. Mas depois a gente vai ter que fazer a construção de um planejamento, que é uma parte prática, né? É a parte que a gente realmente precisa conhecer para poder atuar na nossa prática pedagógica. Entrou um Gabriel ali. Rapidinho, gente, que está chegando, mas não sei qual foi. Gabriel? Olá, boa noite. Você é o Lotus? Não, eu sou o Dutra. É João Gabriel. Isso. Acertei? Isso aí. Tudo bom, meu querido? Estou falando Tudo bom, aqui, Mariné? tudo, que quem está devendo o trabalho, manda o último trabalho também, mandar os trabalhos, porque a prova, essa avaliação vai valer 7, tá? Quem não fez, Oi? quem Avaliação entrou... o quê? Essa prova, segunda opção, que eu estarei, estou só repetindo, que eu colocarei hoje no e-mail, vai pelo e-mail do AVA, ela vale 7. Mas se você ou outras pessoas, não sei, quem não fez a minha avaliação ou não entregou algum trabalho, aí eu estou falando que ainda pode entregar, tá bom? Aí são as pessoas que não entregaram. Não sei quem não entregou. Entendi. Bom, tá bom? É porque quem chegou agora foi você e Maria Eduarda, mas eu acho que Maria Eduarda acho que fez tudo. Fez a primeira avaliação. Então, gente, nós vamos trabalhar hoje a questão dos objetivos e dos conteúdos. E dentro dessa questão, o que são os conteúdos? Os conteúdos é a base objetiva da instrução, que se refere aqui aos objetivos, né? E que, por sua vez, eles são viabilizados pelos métodos de transmissão e assimilação, pelos métodos que são utilizados pelo professor na sua prática docente. Então, cabe aos métodos o quê? Os métodos, eles são utilizados para dinamizar
né, as condições e modos de realização do ensino. É a forma que o professor utiliza para dar um plus na sua aula, para melhorar a sua aula. E quais são os temas que a gente vai trabalhar dentro dessa questão, dessa unidade? A importância dos objetivos educacionais, depois nós vamos trabalhar o que são objetivos gerais e específicos, os conteúdos de ensino e quais são os critérios para selecionar esses conteúdos. Então, qual a importância dos objetivos educacionais? A prática educacional, ela baseia-se nos objetivos por meio de uma ação intencional e sistemática para oferecer aprendizagem. Desta forma, os objetivos eles são fundamentais para a determinação dos propósitos definidos e explícitos quanto às qualidades humanas que precisam ser adquiridas. Então, toda a prática educacional, a nossa prática educacional, nossa prática pedagógica, nossa prática que é realizada em sala de aula, ela está norteada através de quê? De propósitos que você quer atingir, de propósitos que têm que ser bem claros e definidos, né? Do que você quer adquirir naquele momento da sua prática. Então, esses objetivos educacionais, eles ocorrem mediante uma ação intencional e sistemática. Tem intenção, você tem intenção, né? A nossa educação escolar, ela é uma educação que formal e ao mesmo tempo ela é intencional. Por quê? Porque ela tem objetivos a serem atingidos num determinado momento, né? Eles são sistematizados, né? Então tem sistemática própria. Então não há prática educativa sem objetivos. E não há vida que não tenha objetivos. Nós temos que ter objetivos. Desde que a gente levanta, a gente tem objetivos. Então, os objetivos, gente, eles têm pelo menos 3 referências fundamentais para a sua formulação, que são eles: os valores e ideais, né, que são proclamados na legislação educacional e que expressam o quê? Os propósitos das forças que a gente pode chamar políticas dominantes no sistema social, porque tudo está voltado, né, exatamente para a classe que está regendo nesse momento, né, o sistema social. E os conteúdos também, básicos das ciências e elaborados no decurso da prática social da humanidade. São todos aqueles conteúdos, né, que vão se transformando em história da humanidade. As necessidades e expectativas da maioria da sociedade, né? Então, quando a gente fala essas necessidades e expectativas, seria de quê? De formação cultural, que são exigidas de uma forma geral pela população majoritária da sociedade. No caso, que são decorrentes de quê? Das condições concretas de vida, né? E de trabalho, e a gente pode falar até pelas lutas, né? Pela democratização, principalmente pela democratização do ensino, que isso é tão importante para a gente. É importante destacar que estas 3 referências não devem ser tomadas separadamente. Então, olha, os valores ditados pela legislação educacional, porque todo mundo sabe que todos os nossos conteúdos, né, eles são oriundos de uma legislação maior e que chegam até onde? Até a escola e da escola até as salas de aula, né? Os conteúdos das ciências e as expectativas, né, da maioria da sociedade. Eles não podem ser o quê? Tomados separadamente, pois eles devem se apresentar juntos no ambiente escolar. Então, devemos ter claro que o trabalho docente é uma atividade que envolve o quê? Opções sobre o nosso conceito de sociedade, pois isto vai determinar a relação com os alunos. Isto prova que sempre, conscientemente ou não, temos ou traçamos os nossos objetivos. Aí eu falo para vocês como que é importante, né, o professor ter conhecimento da sua clientela, né, do tipo de qual é essa sociedade, né,
É isso que vai determinar essa relação dele também com os seus alunos, com a comunidade escolar, com tudo. Ele tem que ter consciência de quem é esse seu alunado. Então, observe esses itens. Então, os conteúdos escolares e a disseminação da ideologia da classe dominante. Então, a gente vê isso muito claramente até nos próprios conteúdos escolares, sim, porque os próprios livros, quando a gente vê, por exemplo, os livros didáticos, eu costumo dizer que os livros didáticos, eles são uma ferramenta a mais na sala de aula, mas ele não é a aula do professor, porque eles trazem muito dessa ideologia da classe dominante. Outra coisa é avaliar a pertinência dos objetivos. Em que medida eles atendem à democratização política e social e necessidades da sua clientela? Então, o professor tem que conhecer o seu alunado, ele tem que conhecer a sua clientela, ele tem que fazer, será que o que está sendo trabalhado está atingindo a participação social desses alunos dentro da própria escola, a participação social na sociedade, de uma forma geral, está sendo benéfico para eles, né? Quanto mais o professor perceber, né, que o seu conteúdo e vai de encontro a essa clientela, melhor vai ser a sua prática. E a mesma coisa, a outra coisa importante é se esses conteúdos se têm relevância social para eles. Porque é tão bom quando você trabalha e você vê que os alunos estão vendo que esses conteúdos eles têm utilidade, que esses conteúdos que estão sendo trabalhados vai de encontro aos seus interesses, né? Isso é muito importante dentro da escola e dentro da sala de aula, né? Até para o professor trabalhar, ter um bom trabalho. Os objetivos educacionais, então, gente, eles são uma exigência indispensável para o trabalho docente, seja no planejamento escolar e seja no desenvolvimento das aulas. Então, esses objetivos, eles possuem 2 níveis que vocês já conhecem, né? Eles podem ser objetivos gerais e objetivos específicos. Os gerais, eles expressam o quê? Propósitos mais amplos, né? Eles são alcançáveis num período de tempo maior. E os objetivos específicos, eles determinam exigências e resultados esperados, né? As atividades dos alunos, referente ao quê? As habilidades, atitudes, conhecimentos, convicções. Eles também são conhecidos como objetivos instrucionais ou comportamentais. E eles, geralmente, eles são o quê? Um desdobramento desses objetivos gerais, que são mais amplos. Porque a gente pode pensar assim, na formação do aluno, formar hábitos, formar atitudes, são coisas que demoram um tempo mais, então eles geralmente são comportamentais. Não há trabalho docente que não seja baseado em objetivos, isso aí com certeza, né? Então, gente, os objetivos, eles são o quê? O marco inicial do processo pedagógico e social, segundo o Libânio. E os objetivos gerais, eles explicam-se a partir de 3 níveis de abrangência. O primeiro nível é o sistema escolar, né? Que determina as finalidades educativas de acordo com a sociedade que ele está inserido. Então, é o nível maior, né? Que vai chegar até onde? Ao segundo nível, que é determinado pela escola, porque é a escola que estabelece as diretrizes e princípios do trabalho escolar, através do quê? Do projeto político-pedagógico, né? Porque todo o trabalho do professor vai estar atrelado ao projeto político-pedagógico. Mas chega até a escola, no nível maior também, essa questão que vem, né, da legislação, né, do MEC, várias outras coisas. E o terceiro nível é a nível de quê? De sala de aula.
É o professor quem vai botar em prática todas as ações, né, que foram estabelecidas pela escola, no seu PPC, nos projetos que serão feitos, né, nos conteúdos que têm que ser trabalhados. Então, a gente tem, falando ainda de objetivos gerais e específicos, a gente tem ainda alguns objetivos educacionais podem auxiliar os professores a determinar seus objetivos específicos e conteúdos de ensino. Entre estes objetivos educacionais, nós podemos destacar, colocar a educação no conjunto de lutas pela democratização da sociedade, quer dizer, consiste que na conquista pelo conjunto da população, das condições que a gente vê tantas crianças, né, que não têm os mesmos, não tem às vezes o mesmo material do que os demais, né? Falta material, às vezes falta uniforme, né? Então, seriam as condições sociais, as condições materiais, políticas, até culturais mesmo, do meio. Então, a participação de todos, né, dentro da sociedade. Então, isso é muito importante dentro dessa questão, até dentro da escola mesmo. E oferecer a todas as crianças sem tipo de discriminação algum, seja cultural, racial, político, preparação cultural e científica a partir do ensino das matérias. Então, todas as crianças elas têm o direito de quê? Aqui a gente pode falar racial, também o sexo, cor, né? Todas as crianças ela têm o direito a desenvolver suas capacidades físicas, intelectuais, mentais, né? Esse é o objetivo das escolas. Então, todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. Depois, a gente tem o terceiro, assegurar a estas crianças, né, o máximo de desenvolvimento das suas potencialidades, auxiliando-os para a superação dessas desvantagens, né, decorrentes, às vezes, das condições econômicas, sociais, né, e muitas crianças são desfavoráveis. A gente sabe muito bem que muitas crianças chegam até a escola, às vezes, muitos não têm nem condições de ter uma refeição pela manhã, não tem um prato de comida, às vezes, na hora do almoço, a gente sabe disso. Eu já passei assim, por muitas situações na minha vida profissional que eu via muitas crianças que chegavam à escola por causa da merenda. E o dia que não tinha aula, eles sofriam, principalmente na zona rural, que os pais viviam da agricultura. Então, enquanto eu era mais jovem, né, que eu ia de bicicleta dar minha aula na zona rural, eu ficava... Só rapidinho, gente. Estou admitindo algumas pessoas aqui. Antonielle entrou e outra pessoa entrou que eu esqueci o nome. Quem que entrou agora? Antonielle? Boa noite. Entraram mais duas. Eu não sei quem entrou. Estou vendo o final. Então, gente, o que acontece? Essas crianças, elas têm uma defasagem, às vezes, muito grande, né, em relação às outras demais, porque a gente sabe que a maioria das crianças, elas são capazes de quê? De aprender, a desenvolver suas capacidades mentais, mas existem outros fatores também que são preponderantes, que às vezes faz com que ela fique numa aprendizagem mais lenta. A gente sabe que a alimentação é importante, né? O acompanhamento familiar é importante, do pai, da mãe se interessar e ter condições. Aí eu falo também da outra questão, ter condições de ensinar a essas crianças em casa, certo? Porque muitas vezes não tem, às vezes são pais que são analfabetos, que não chegaram a estudar. Então, as condições são bem
diferentes entre uma criança e outra. Depois, formar nos alunos a capacidade crítica e criativa em relação às matérias de ensino e sua aplicação, né, desses conhecimentos e habilidades em tarefas teóricas e práticas, principalmente, né? Então, isso é importante, né? Porque cabe aos professores, gente, nós, enquanto professores, devemos formar alunos que sejam críticos, observadores, ativos, criativos, que sejam curiosos, que sejam que aceitem os desafios, né? Frente aos desafios que eles vão enfrentar. Então, isso tudo faz parte. Outra coisa é formar convicções para a vida coletiva, né? Convicções para a vida coletiva, porque o trabalho do professor, a gente tem um trabalho, principalmente, que a gente pode falar, voltado para a formação de qualidades humanas. Então, um minuto, que entrou mais um. Camila Soares. Eu não sei se foi ela que entrou e que tinha caído. Então, Boa noite, professora. Boa noite, meu amor. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Antoniele, o Camila, foi você que tentou entrar e caiu? Foi. Ah, então tá. Porque eu falei que a Antoniele entrou e outra pessoa entrou, mas depois tinha caído. Então, gente... Desculpa o atraso. Não, meu amor, tudo bem. O importante é você comparecer. Então, o professor, ele ajuda o aluno, gente, muitas vezes a desenvolver o quê? Qualidades, por exemplo, dentro do seu caráter, dignidade, ajuda o aluno a ter respeito para com os outros, lealdade, disciplina, principalmente, que a gente sabe que isso aí, às vezes o aluno é tão disciplinado, né, indisciplinado, mas o professor consegue colocá-lo mais disciplinado, a eles terem o quê? Cortesia, né? Ser mais corteses um com os outros. Tudo isso é importante, né? Tratar os outros com mais urbanidade, né? Igualdade. E outra coisa muito importante também, dentro dessa questão, é a questão de estabelecer uma consciência de coletividade, né? E sentimento de solidariedade humana, que é tão importante, né? E significa fazer o quê? Com que eles participem e possam pensar no bem-estar de todos na sala de aula. Olha que coisa importante. Então, formar convicções para a vida coletiva. Olha, isso tudo, né? E a sexta, é institucionalizar, né? Os processos de participação envolvendo todas as partes formadoras da realidade escolar. Porque, não sei se foi aqui ou se foi na outra turma, eu falo tanta coisa que às vezes eu esqueço. Muitas vezes, a escola, eu acho sempre importante a escola, o professor, principalmente, mostrar quem faz parte da escola. A escola não é somente a sala de aula com o professor, ela tem outros espaços e as crianças podem participar desses outros espaços, né? Por isso que é tão importante que todas as pessoas que estão direta ou indiretamente se relacionando dentro da escola, as crianças possam conhecer essas relações. Então, é importante que conheça quem é o diretor, quem são os coordenadores de ensino, os demais professores, funcionários, alunos, né? Os pais. Tudo isso faz parte dessa engrenagem da escola, né? São os processos de participação. E é interessante porque as próprias crianças gostam, né? Nas próprias reuniões de pais, ver, por exemplo, quem é que está participando, né? E estabelecer esse vínculo, né, da escola com a família. Olha que coisa importante. E outra coisa também, algumas escolas hoje em dia têm conselhos escolares, né? Isso também é bom para a atuação, né? E principalmente para ver como está sendo cumprido, né, esses objetivos educativos dentro da escola.
Resumindo, então, a gente viu que nos níveis de abrangência, a gente tem esses objetivos gerais. A gente tem um sistema maior, né, que é o sistema escolar de uma forma geral, tem a escola como instituição de ensino, né, com todo o seu trabalho dentro do seu projeto político-pedagógico, e tem o professor na sala de aula, concretizando na sua prática tudo que é estabelecido pela escola. Então, a atitude crítica do docente face aos objetivos, quais convergem para a democratização, né, e quais os cerceiam. Então, o professor tem que ser muito crítico nesse sentido. Ele tem que reavaliar também o programa oficial a partir de quê? De objetivos sociopolíticos. Ver o que ele pode atrelar, o que ele pode estar colocando dentro do seu cronograma de aulas, né? Do seu planejamento de ensino. E os objetivos gerais da educação. Então, a gente viu que a educação no conjunto das lutas pela democratização da sociedade, que ela visa o quê? Garantir uma sólida preparação cultural e científica. O professor tem que estar atento a isso, né? Garantir o máximo de desenvolvimento das potencialidades do aprendiz, dos alunos. Formar nos alunos a capacidade crítica e criativa na relação teórico-prática. Formar convicções para a vida coletiva, nós acabamos de ver, viver, né, com humanidade, viver com solidariedade, ficar com respeito com os demais, né, com lealdade, e instituir processos participativos, toda a comunidade escolar e não escolar, tanto as famílias, né, e tanto também todos participam da escola, desde a direção até o pessoal de apoio. Aí a gente vai falar agora dos objetivos específicos. Eles, geralmente, os objetivos específicos, eles são o quê? Eles expressam as expectativas do professor sobre o que deseja obter dos alunos no decorrer do processo de ensino. Por isso que eles são objetivos mais comportamentais. Então, esses objetivos específicos, eles vão particularizarem a compreensão das relações entre a escola e a sociedade, especialmente do papel da matéria de ensino. Então, cabe ao professor o quê? Vincular os objetivos específicos aos gerais, sem perder de vista a situação concreta da escola, da matéria dos alunos que serão aplicados. Por isso que eu falo e sempre vou repetir, os objetivos específicos, eles são um desdobramento dos objetivos gerais que se quer alcançar na escola. Então, objetivos específicos. Quais são as recomendações? Especificar conhecimentos, habilidades, né? Capacidades que sejam fundamentais para serem assimiladas e aplicadas em situações futuras, na escola e na vida prática. Então, essa é uma recomendação dele. Observar a sequência lógica, né, de forma que todos os conceitos, as habilidades possam estar o quê? Interrelacionadas, para que o aluno possa o quê? Compreender o conjunto, né? Porque é uma rede de relações na sua cabeça. E, principalmente, o aluno tem que ter, todo o conteúdo tem que ter uma sequência lógica. Até para que o aluno possa, se ele quiser voltar ao conceito velho, né, o conceito velho para entender o novo, ele possa fazer essa sequência, essa relação. Expressar os objetivos com clareza, de modo claro, que seja o quê? Que permita que os alunos possam entender, né, de forma clara que esses objetivos de ensino como objetivos seus, como que ele possa entender o que realmente o professor está querendo naquele momento. Dosar o grau de dificuldades, né? O professor sempre vai expressar o quê? Vai mostrar desafios, problemas, questões estimulantes, né? E formular os objetivos como resultados a seguir, a atingir, né? Facilitando o quê? Uma avaliação mais diagnóstica e de controle, porque
a gente sempre tem que saber o que a gente quer atingir, né? Por isso que os objetivos específicos, eles são muito mais comportamentais e são claros, são simples, de forma que o aluno possa atingir em uma aula ou num conjunto de aulas. Indicar os resultados dos trabalhos dos alunos, né? O que eles devem compreender, fazer, memorizar, né? Saber. Bom, aí nós vamos entrar nos conteúdos de ensino. Libânio, ele mostra que há sempre 3 elementos no ensino. Então, ele fala que é a matéria, que todo mundo sabe que é o conteúdo, né? O professor e o aluno. Neste aspecto, devemos estudar o ensino dos conteúdos como uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e o estudo dos alunos. Por isso é muito importante que os conteúdos tenham em si momentos de vivências práticas para dar significado ao mesmo. Quer dizer, a praticidade, né? Vivências práticas. A gente tem que estar sempre trabalhando, mostrando de uma forma prática, coisas concretas, né? O ensino ele não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. E os conteúdos, por sua vez, a criança aprende muito melhor quando ela vai de encontro a experimentos, a experiências, né? E, de uma forma geral, ela aprende muito mais quando ela participa das atividades, quando é algo concreto, quando ela vivencia, quando ela sente, né? Através dos seus sentidos, que ela possa observar, que ela possa ver. Então, os conteúdos são um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes, organizados pedagógica e didaticamente, buscando assimilação ativa e aplicação prática na vida dos alunos. Então, quando a gente fala conhecimento, habilidade, hábitos, modos valorativos e atitudes, tudo isso é conteúdo do professor a ser realizado com seus alunos, né? Porque o professor ele não passa apenas conhecimento, gente. Ele forma hábitos, ele forma atitudes, ele ensina valores. Então, isso tudo é importante na vida dos alunos e são conteúdos. Agora, uma questão importante é de quem deve escolher os conteúdos de ensino. Foi até uma questão que eu perguntei em um dos estudos dirigidos. Certamente deve considerar que cabe a quem? A nós, professores, né? Em última instância, essa tarefa. Falta certo aqui. Nesta tarefa, o professor enfrenta pelo menos 2 questionamentos fundamentais. Então, ele vai sempre se perguntar que conteúdos e que métodos, né? Para responder a primeira pergunta, há 3 pontos para o professor selecionar os seus conteúdos do plano de ensino. Então, a primeira fonte, como a gente já falou, é a programação oficial para cada disciplina, né? A gente sempre trabalha com conteúdo, pelo menos que é o conteúdo mínimo oficial, né? A segunda seria o quê? Os conteúdos básicos das ciências transformados em matérias de estudo. Os conteúdos, né, que podem ser trabalhados como matéria, né, de ensino. E a terceira são as exigências teóricas e práticas colocadas na vida dos alunos e sua inserção social, né? O que há de importante nesses conteúdos, né, na vivência desses alunos? E o que pode melhorar a sua inserção social, a sua participação enquanto cidadão, enquanto aluno, né, até dentro da própria escola, da família, da comunidade, etc. Porém, a escolha do conteúdo vai além destas 3 exigências. Para entendermos, tem-se que observá-la em outros sentidos. Veja quais são eles. Bom, primeiro é a participação
na prática social, né? De como que é essa participação dos alunos na prática social. Depois, a prática da vida cotidiana dos alunos, o professor tem que conhecer da família, do trabalho, do meio cultural, fornecendo fatos a serem conectados ao estudo das matérias. Por isso que é importante, eu sempre falo, o professor tem que conhecer seus alunos, tem que saber como que eles vivem, né? Como que é o cotidiano deles, que local ele mora, isso é muito importante. E depois a condição de rendimento desses alunos, né? Como que eles estão, como que se dá o rendimento desses alunos, mas por quê, né? Se eles estão sendo bem assistidos, o que precisa ser melhorado, tudo isso a gente tem que estar sempre buscando. Nesta visão, há uma dimensão crítico-social dos conteúdos, e esta se manifesta no tratamento científico dado ao conteúdo, no seu caráter histórico, a intenção de vínculo dos conteúdos com a realidade de vida dos alunos. Em síntese, essa dimensão crítico-social dos conteúdos nada mais é do que uma metodologia de estudo e interpretação dos objetivos de ensino. Por quê? Todo trabalho que o professor vai fazer, gente, ele tem que estar vinculado à realidade sociocultural, né? A gente pode dizer sociocultural, política, econômica dos nossos alunos. A gente tem que fazer uma interpretação desses dados, até para saber que tipo de aluno que a gente tem, né? E que conteúdos chegam até ele, né? De que forma a gente pode estar trabalhando isso para eles. Na atual sociedade, apesar do que foi visto anteriormente, tem-se conteúdos diferentes para diversas esferas e classes sociais. Estas diferenças ratificam os privilégios existentes na divisão de classes já estabelecida pelo sistema capitalista. É o mesmo problema. Você pega uma criança que estuda numa escola particular e, de repente, você pega uma criança que estuda numa escola rural, pública, né? Você vai ver que vai ter uma defasagem de conhecimentos, né? Professora. Quem é que tá falando? Eu sabia que Camila ia falar, por isso que eu falei nisso. Camila, eu pensei em você, sem brincadeira. Eu falei, Camila vai falar, porque Camila está alfabetizando criança particular e criança. Fala, meu amor. Eu ia falar isso agora. Eu também A pensei diferença em você. é muito grande. A diferença é muito grande. O meu aluno do município que está na alfabetização, ele não sabe nem o alfabeto todo. Tá vendo? A diferença é enorme. A minha aluna que está no colégio particular e está na alfabetização, ela já sabe praticamente metade das famílias, já sabe escrever de mãozinha, já sabe, tipo assim, contar até 100, enquanto o menino não sabe contar nem até 50, nem até 30. É isso aí, tem uma diferença muito grande, né? Então, assim, aí que você é gritante a diferença. Tem privilégios mesmo, né? Não tem como não ter. É diferente. Até você nesse momento de pandemia, né? Com certeza, com certeza. O colégio particular está tendo a aula online, eles têm as apostilas, tem os material, livros. Tem tudo. Uhum. E o pessoal do colégio público não está tendo. Agora chegou as folhinhas de atividade da prefeitura. Mas, assim, é muito raso. É uma coisa, estão revendo o que eles já viram antes de parar com o coronavírus. Aí eu digo para você, né? Vai ter que voltar, às vezes, na estaca zero depois. É um período que, olha, Camila, principalmente para a alfabetização, uma perda muito grande, né? Como que você alfabetiza a criança de longe? Por isso que as mães correram atrás de uma explicadora. Oi? Fala. E ainda assim eu me sinto muito impotente, porque por mais que eles estejam na aula particular e tal, e eu tento ensinar o máximo que eu posso, tem coisa que assim, ficou muito defasado atrás já. Por exemplo, eu não fiz curso normal, então eu não tenho tanto essa noção. Mas eu acredito que a criança na alfabetização, ela já tem que chegar no primeiro ano sabendo o alfabeto. Com certeza. Ela já tem que aprender o alfabeto no jardim de infância.
Assim, aos meus olhos, não tem cabimento a criança chegar na Mas alfabetização sem hoje, saber Camila, Professor. hoje algumas não deixam mais, às vezes, alfabetizar no pré. Tem alguém aí que esteja trabalhando? Alguém ia falar. É isso que eu ia falar. É Ana Eu sou Clara? professora. É Larissa. Quem? Larissa. Fala, querida. Tá me ouvindo? Minha Tô internet tá meio ouvindo. ruim. Não, tô ouvindo você, pode Então, eu falar. trabalho com o segundo ano, né? Eles ainda Aham. estão na fase de alfabetização. Eles vêm do primeiro, mas eu Com muitas recebo crianças defasagens, né? e eu tenho que fazer flexibilização com conteúdos do primeiro. Então, é assim, Aham. eles não vêm do pré tendo que saber. A alfabetização, eles vão aprendendo Aham. gradativamente, né? É. Eles têm até ali o segundo ano para conseguir ler e passar para o terceiro. Isso. Tem até o segundo ano para formalizar esse processo de alfabetização. E assim, o segundo ano eu acho bem Até o mais difícil. terceiro agora. É até o Sente obrigado terceiro? porque ela começa a Jesus! aprender. Né? Gozado. Antigamente, na minha época, quando eu era criança pequena, gente, eu com 5 anos sabia ler e escrever perfeitamente. Mamãe ensinou em casa, minha tia e Mas minha mãe. aí entra também Primo? Eu aquilo que a gente cheguei estava na falando escola, de fala. como o colégio particular acaba deixando as crianças deles à frente. Muito à frente, com certeza. Mas eu Eles era da têm escola pública, tá, sacanagem. gente? Eu fiz escola pública também, tá? Mas era um É ensino isso que eu acho que sacanagem. era um ensino assim muito, não sei, a gente aprendia. E quando eu cheguei à escola, eu tinha 5 anos. Eu lembro que Dona Marlene foi minha primeira professora. Quando ela viu, ela falou: "Poxa, você sabe ler e escrever direitinho". Ela falou para mim. Eu ainda lembro disso. Aí eu cheguei em casa e falei: "Mamãe, a minha professora falou que eu já sabia ler e escrever tudo, porque mamãe ensinou em casa, né? Minha tia era professora, já era professora, e mamãe estudou depois que a gente já estava maior um pouco. Mas mamãe sempre foi professora leiga. Então, depois ela fez curso normal, aí ela entrou, depois fez adicional e tudo mais, mas a gente já entrava na escola sabendo ler e escrever. A minha irmã com 4 anos, a mais velha, e sabia ler e escrever corretamente. A minha professora ficou boba. Poxa, você já sabe ler e escrever tudo. Eu lia tudo e escrevia tudo. Eu também aprendi com a minha mãe. Em casa. Se você for pensar pela lógica também dos colégios particulares, as turmas são menores, os Ah, professores com têm certeza. mais Agora quem está exigência, falando é Ana? Clara. Ana Clara. Então acaba Ana, você que tem que estar coberta de razão. Aí as turmas de escolas municipais, geralmente são turmas acaba tendo menos. mais alunos, né? Do que a escola particular. Exatamente. Aí Porque dá para o você fazer professor um fica trabalho todo. diferenciado, né? Aí rende, né? E outra coisa também, né, Ana? A família. Isso implica muito. Os pais da escola particular cobram bastante, devem colocar os filhos para fazer as atividades. É diferente da escola pública, né? Que às vezes a criança fica na rua, Ih, não tem travou. quem tome conta, né? Às vezes toma conta dos irmãos menores. Tem essas coisas também. Eu já peguei muito isso. Bom, nesse Só mostra como a Exatamente. Quem situação é tem. muito injusta. uma Como essa situação toda é injusta. é injusta, com certeza, muito injusta. Então, gente, nesse sentido, os livros didáticos oferecidos no ensino das disciplinas, além de sistematizar e difundir conhecimento, servem também para encobrir essas diferenças, ou mesmo escamotear fatos da realidade, para evitar contradições com sua orientação sociocultural e política. A gente vê que muitos livros didáticos, agora melhorou muito, mas a gente ainda encontra muitos livros didáticos que tentam camuflar essas diferenças, mas tem diferença. E como tem. Porque, às vezes, o material da escola pública é diferente do material daquele que faz o ensino Pitágoras, né? É um material mais selecionado, mais elitista. Bom, com isso, o professor, gente, deve sempre analisar os textos e livros que vai usar com os alunos,
no sentido de oferecer um ensino igualitário que possa olhar criticamente estas máscaras da sociedade. E o professor, ele sempre tem que analisar o livro que ele vai passar para os seus alunos, que ele vai utilizar. A escolha do livro didático, ela é uma coisa muito importante, né? Para isso, ele não vê sozinho, ele tem que ver com seus pares, né? Com seus colegas, para fazer uma boa análise e ver se aquele livro realmente corresponde ao que eles querem para aquela série. Conhecer o conteúdo da matéria e ter uma sensibilidade crítica pode facilitar essa tarefa por parte do professor. Resumindo, elementos dos conteúdos de ensino. A inter-relação entre eles, né? Conhecimentos sistematizados, conteúdos e... Só um minuto. Elementos, inter-relação entre eles. A gente vai ver que os conteúdos de ensino se compõem, então, de 4 elementos, que são eles: os conhecimentos sistematizados, né? Habilidades e hábitos, atitudes e convicções. Os elementos sistematizados, eles são o quê? A base da instrução e do ensino, os objetivos da assimilação, né? E o meio indispensável para o desenvolvimento assim, global da personalidade da criança. E eles são importantes porque eles trazem, esses conhecimentos, eles trazem o quê? Os conceitos em termos fundamentais das ciências, dos fatos, dos fenômenos, né? E da atividade, de uma forma geral, cotidiana. E as habilidades? As habilidades, gente, são as qualidades o quê? Intelectuais necessárias para a atividade mental no processo de assimilação de conhecimentos. E os hábitos são os modos de agir relativamente automatizados que tornam mais eficaz o ensino, que a gente pode falar do estudo ativo, né, e independente. E estão dentro disso, né, dessas habilidades. A gente tem também as atitudes e convicções, que são os modos de agir, de sentir, de se posicionar, né, frente às tarefas da vida social. Elas orientam, portanto, o quê? A tomada de posição, de decisões, né, pessoais, frente às situações concretas que vão surgindo na sala de aula. Os elementos constitutivos dos conteúdos convergem para a formação de quê? Das nossas capacidades cognitivas, que são aquelas a nível de processos psíquicos, a nível de processos mentais, né? Que é a relação entre toda a abstração, a generalização, a síntese, a análise, né? A nível de conhecimentos. Então, a gente, resumindo, a gente vai ver que as fontes para a escolha dos conteúdos, voltando aí, é a nossa programação oficial, as bases das ciências, da técnica, da arte, né? De tudo que é acumulado pela nossa humanidade, a experiência da prática de vida dos nossos alunos e necessidades profissionais, sociais, políticas e culturais, e que existem 3 sentidos das exigências teóricas e práticas da vida social, que são elas: a participação na prática social, a relação entre o estudo sistemático das matérias e o cotidiano dos alunos, as condições do rendimento escolar dos alunos, a prática social, que é ela que determina a contradição entre as exigências e aquisição e estudo das matérias, as condições socioculturais e nível de preparo para realizá-las. Reconhece a objetividade e universalidade dos conteúdos, a não neutralidade dos conteúdos na sociedade capitalista, faz refletir os interesses do poder. O conhecimento é interessado porque é produzido socialmente, né? E a relação se dá entre o quê? As classes sociais e suas contradições. Isso a gente vê também quando a gente comentou, né? Que uns têm tanto e outros não têm nada, né? A consciência crítica,
do conhecimento científico para aplicação teórica e prática, a mobilização de convicções para a participação na vida prática, isso também o professor tem que mobilizar, o caráter histórico dos conteúdos em estreita ligação com o caráter científico, elaborados conforme a necessidade de cada época histórica e os interesses sociais vigentes em cada organização social, a dimensão crítico-social dos conteúdos, que seria o quê? O domínio ativo, né, e prático dos modos de atuação crítica e criativa na vida, na profissão, no exercício da cidadania. Também é outra coisa importante que tem que ser sempre trabalhada dentro da escola, né? Então, gente, a dimensão crítico-social dos conteúdos, a gente vai ver que ela eleva o grau de compreensão da realidade, a formação de convicções e princípios reguladores da ação da vida prática. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o livro didático. Bom, o livro didático, o conteúdo e os livros didáticos. Eu costumo dizer sempre, e vou continuar dizendo sempre, que o livro didático, ele é uma ferramenta a mais, ele é um suporte. Ele não é a aula do professor, de forma nenhuma. Esse livro didático, ele expressa o modo de ver de determinados segmentos sociais. Depende de quem faz esse livro, gente. Então, como que o professor ele tem que fazer uma análise muito minuciosa quando tem a análise do livro didático, como eu já falei, junto com seus pares. Por quê? Porque ele tem que ver se ele corresponde aos interesses, né, daquela sua classe, daquela clientela que você vai trabalhar. Então, quais são os critérios para a seleção de um livro didático? A correspondência, você vai ver se os objetivos gerais e conteúdos eles estão em consonância. Se ele tem caráter científico, se ele tem caráter sistemático, a ligação entre os temas, essa sequência lógica que a gente fala tanto. Se ele tem relevância social, né? Se essa relevância social que é tão importante, né? Porque a gente vê se os conteúdos incorporados, né, ao programa, se tem experiências e vivência das crianças em situação concreta, né? O que pode ser passado para as crianças de utilidade, de significância, né, dentro desse conteúdo, se ele tem relevância para eles. Acessibilidade e solidez, se ele tem organização didática, ou é outra coisa importante também, né? Significa o quê? Compatibilizar os conteúdos com o nível de preparo e desenvolvimento mental dos alunos, né? Que é aquela dosagem de conhecimentos, de conteúdos, que é tão importante. Isso a gente tem que ver também, se ele traz isso. E em que medida, aí tem umas questões, né, que já é da antiga, mas eu eu botei 2 slides que eu acho importante, porque para o pessoal que não assistiu. Eu vou compartilhar o outro slide que fala, deixa eu ver se é esse aqui, cada hora é um, é esse aqui, que fala mais assim claramente de objetivos, que eu quero fazer uma leitura mais da parte, eu vou até passar, aí esse ainda falando sobre a importância dos objetivos, mas de uma forma mais prática, que diz que a educação, sendo uma atividade humana, também se realiza em função de propósitos e metas. Assim, no processo pedagógico, a atuação de educadores e educandos está voltada para a consecução de objetivos. Então, diz que o professor consciencioso, quando entra na sala de aula, geralmente sabe o que ele quer atingir, o que ele quer alcançar. Ele tem em mente, mesmo de maneira implícita, os objetivos a serem atingidos. Então, ele sabe que
se desenvolveram, sabe, que se desenvolver um trabalho sem ter um alvo definido, corre o risco de quê? Dele fracassar. Assim como um barco sem rumo corre perigo de perder-se em alto mar. Então, é preciso o quê? Explicitá-los. Esses objetivos, eles têm que estar ali no seu trabalho, né? E eles precisam estar de forma o quê? Clara e precisa, para que eles possam se orientar e direcionar as atividades de ensino-aprendizagem. Então, a elaboração do plano de ensino e a definição de objetivos tornam-se importantes, sobretudo a partir da ampliação do conceito de aprendizagem. Então, a formulação dos objetivos de ensino consiste na definição de todos os comportamentos que podem modificar-se como resultado da aprendizagem. Então, a formulação explícita dos objetivos educacionais dá segurança ao professor, né? Pois orienta a sua atuação pedagógica, ajudando na seleção dos meios mais adequados para realizar o seu trabalho. Então, o que é o objetivo? É a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade. E o educador espera atingir certos resultados em decorrência de quê? Da sua atuação pedagógica. Então, assim, o professor, na interação com seus alunos, ele faz uso dos meios, dos métodos e materiais de ensino mais adequados para alcançar os objetivos previstos. Portanto, gente, aí, ó, voltando, os objetivos educacionais são resultados desejados e previstos para a ação educativa. São os resultados que o educador espera o quê? Alcançar com a atividade pedagógica. Os objetivos pedagógicos vão resultar de quê? Da filosofia que orienta a vida dentro de uma cultura. Representam os atributos que a sociedade espera, aí que a gente já falou, né? Que vem das classes dominantes, e necessita encontrar em seus membros, delineia o perfil do homem que a sociedade deseja formar. Aí a gente já viu que existem objetivos gerais e específicos, né? Que são os mais amplos, os gerais, alcançados no período de tempo mais longo, e os específicos, que é o desdobramento, né? Que é a operacionalização dos objetivos gerais, e que são definidos para quê? Para uma disciplina, para uma unidade, para uma aula. Eles são mais simples, mais claros, isso aí que vocês têm que botar sempre na cabeça de vocês. Aí nós temos, quais são as funções dos objetivos específicos? Aí, às vezes, como eu já falei para vocês, os objetivos específicos, eles são chamados também de comportamental ou instrucional, né? O objetivo específico, ele pode ser chamado de comportamental ou instrucional. E é através dele que vai indicar o quê? Os comportamentos observáveis dos alunos. Então, qual a função dos objetivos específicos? Deve haver uma unidade e coerência entre as diversas fases do planejamento e execução do trabalho didático. Isto é, uma harmonia e adequação entre a definição de objetivos, a seleção de conteúdos, a escolha de procedimentos de ensino e a determinação das formas de avaliação. Enquanto os objetivos gerais, eles estabelecem o quê? As diretrizes para a ação educativa como um todo, os objetivos específicos, eles norteiam a forma mais direta, né, do processo ensino-aprendizagem. Então, no que se refere aos objetivos específicos, gente, nós podemos dizer que a elaboração deste tipo de objetivo ajuda o professor a quê? A definir os conteúdos a serem dominados, determinando os conhecimentos e conceitos a serem adquiridos e as habilidades a serem desenvolvidas para que o aluno possa aplicar o conteúdo em sua própria vida. Eles estabelecem os procedimentos de ensino e seleciona as atividades e experiências de aprendizagem mais relevantes a serem vivenciadas pelos alunos, para que eles possam adquirir habilidades e assimilarem os conhecimentos previstos como necessários, tanto para a sua vida prática como para a continuação dos estudos. Eles determinam também o como avaliar, isto é, especificar o conteúdo da avaliação e construir os instrumentos mais adequados para avaliar o que se pretende. Ele fixa padrões e critérios para avaliar o próprio trabalho docente. Ele comunicar de modo mais claro
e precisa os seus propósitos de ensino aos próprios alunos, aos pais e aos outros educadores. Quer dizer, ele é mais simplificado, ele não é amplo, ele tem que mostrar a que veio, né? O objetivo específico é isso. Então, quais são as sugestões para definir objetivos específicos? Bom, primeiro, a linguagem usada para expressar um objetivo específico deve ser clara e precisa, né? Quando as palavras usadas para exprimir um objetivo são ambíguas e imprecisas, ele se torna vago e obscuro, pouco ou nada contribuindo para o trabalho didático. Um objetivo bem definido torna mais fácil a tarefa do professor de selecionar as atividades docentes e discentes e de estabelecer os procedimentos mais adequados para a concretização do processo de ensino-aprendizagem. Então, algumas sugestões, gente, para que a gente possa auxiliar o professor na elaboração dos objetivos educacionais. Primeiro, desdobrar os objetivos gerais em vários objetivos específicos a serem alcançados a curto prazo. Seria a primeira coisa importante. Por quê? Porque os objetivos gerais, eles são amplos, porque são expressos em termos não observáveis. Eles são úteis no delineamento inicial de um curso e têm o seu valor como objetivos a serem atingidos a longo prazo, no final do processo educativo. Mas a curto e médio prazo, eles são de pouco valor, pois devido à sua amplitude não permite o professor estabelecer a relação entre o conteúdo ensinado e os objetivos a serem atingidos. Então, desdobrar os objetivos em vários objetivos menores, que são os específicos a serem alcançados em curto prazo. E para que realmente possam nortear a ação dos professores e alunos, os objetivos gerais devem ser operacionalizados, quer dizer, desdobrados ou decompostos em comportamentos observáveis, que sirvam de parâmetro para o processo ensino-aprendizagem. Muitos objetivos específicos podem ser definidos para cada objetivo geral. Por exemplo, você tem ali o exemplo que é dado. Um objetivo geral, desenvolver a criatividade do aluno. Este é o objetivo geral a ser atingido a longo prazo, que aparece... Aqui estão... longo prazo, que aparece com frequência nos planos escolares. No entanto, é comum o professor ter o quê? Dificuldade em operacionalizar esse objetivo para lidar com ele a curto prazo. Outro erro aqui. No seu trabalho de sala de aula. E o professor pergunta, afinal, como posso desenvolver a criatividade dos meus alunos no dia a dia dentro da série que leciono? É uma pergunta. Por isso, o primeiro passo a ser dado para desdobrar esse objetivo geral é adaptá-lo à série, né, a qual o professor lecionará, ao nível de alunos, harmonizá-lo com o conteúdo a ser desenvolvido. Espera aí, eu mexi nele. Então, por exemplo, ao lecionarmos o quarto ano do ensino fundamental, das séries iniciais, né, o objetivo geral, desenvolver a criatividade do aluno, ele pode ser desdobrado, entre outros, em objetivos específicos apresentados a seguir. Por exemplo, desenvolver um final diferente para a história narrada pelo professor. Você está desenvolvendo a criatividade do aluno. Citar 3 usos diferentes do uso convencional para um determinado objeto. Por exemplo, o que posso fazer com tijolo, além de construir casas e prédios? O que posso fazer com lápis, além de escrever? Então, a criança, dentro desses objetivos menores, de repente, você pode botar a criança para pensar, né? Citar 3 usos diferentes do uso de... Então, aí você pode pedir para ela pensar um objeto qualquer, né? Que ela possa inventar para que ele também serve. Aí você está o quê? Inventando alguma coisa, criando alguma coisa. Inventar um diálogo imaginário entre 2 objetos, expressando por escrito. Fazer um desenho ilustrando um texto produzido pelo próprio aluno, uma história lida em classe. São vários desdobramentos para que a criança possa desenvolver a sua criatividade. Fazer uma dramatização em grupo, representando uma história lida ou inventada pelos próprios alunos.
construir uma maquete sobre um conteúdo de história desenvolvido em sala, utilizando material de sucata. Olha quanta coisa você pode desdobrar para um objetivo geral, transformando em objetivos menores e específicos. Por isso que eu trouxe esse aqui, porque ele é a parte prática de objetivos, né? Outra coisa, focalizar o comportamento do aluno e não do professor. Isso aí é importante, isso a gente já falou. O objetivo específico, gente, ele não se refere ao comportamento do professor, mas ao comportamento do aluno. Ele descreve o comportamento que se espera observar no aluno em decorrência da experiência educativa que está sendo proporcionada para ele, entendeu? Então, a gente vai ver, ó, isso aí, lembra? Ensinar a adição de números de 2 algarismos com transporte. O aluno será capaz de somar números de 2 algarismos com transporte. Então, aí tem 2 exemplos. Introduzir a subtração com reserva. O aluno será capaz de subtrair um número de um algarismo de outro contendo 2 algarismos com reserva. Então, a gente vai observar que palavras como ensinar, transmitir, instruir, introduzir, refere-se ao comportamento do professor e não do aluno. Então, voltando lá no objetivo anterior. Ó, ensinar. Isso aí é de quem? Do professor. Agora, quando você fala, o aluno deverá ser capaz de somar números, aí é dele, né? Subtrair. Agora, introduzir a subtração com reserva. Esse é o objetivo de quem? Do professor. Por isso, enquanto o primeiro objetivo de cada grupo de 2 é alusivo ao professor, ensinar e introduzir, o segundo objetivo de cada grupo vai enfatizar o comportamento do aluno, né, no final da instrução. Outra coisa, formular cada objetivo de modo que ele descreva apenas um comportamento por vez. Então, é aconselhável que cada objetivo específico seja elaborado de modo a incluir apenas um resultado de aprendizagem por vez e não uma combinação de vários resultados ao mesmo tempo. Vejamos agora um exemplo para... Aí, todos esses exemplos aqui são baseados no sistema feudal de produção. Então, para caracterizar o sistema feudal de produção, o aluno será capaz de, primeiro, conceituar feudalismo como sistema econômico, político e social, descrever as causas da formação do sistema feudal na Europa Ocidental, explicar o que é feudo, explicar a estrutura feudal, a relação suzerano e vassalo. Então, você vê que de um tema que era caracterizar o sistema feudal de produção, que é o objetivo geral, nós desdobramos em vários objetivos menores. Quando o objetivo específico descreve apenas um comportamento por vez, ele se identifica com o conteúdo e se torna ele próprio o critério da avaliação. Dessa forma, o objetivo ajuda o professor a estabelecer os procedimentos de ensino e as atividades de aprendizagem, além de auxiliá-lo na avaliação, permitindo que ele determine com mais precisão se o objetivo foi realmente alcançado. A gente só consegue ver isso, né, se você estabelecer objetivos claros, que as crianças possam entender realmente o que está ocorrendo. Formular objetivos instrucionais relevantes e úteis, isto é, que envolvam não apenas conhecimento e memorização da informação, mas também, principalmente, habilidades cognitivas e operações mentais superiores. Os objetivos instrucionais não devem dar ênfase apenas ao conhecimento de fatos específicos, mas devem focalizar principalmente os processos mentais superiores, valorizando os mecanismos mais complexos do pensamento. Analisemos, a título de exemplo, esses 2 grupos, né, de 2 objetivos cada um. Responder por escrito as perguntas feitas sobre um texto lido, redigir um texto sobre um assunto lido ou discutido em aula. Aí vem o próximo. Citar a fórmula para calcular a área do paralelogramos. Calcular a área dos paralelogramos apresentados, dadas as medidas de sua base e de sua altura. Então, enumerar as fases de uma unidade de ensino.
Planejar por escrito uma unidade de ensino de acordo com suas fases. Bom, o primeiro objetivo de cada grupo se refere apenas à categoria de conhecimento, isto é, a memorização de informação. Já o segundo objetivo, ele focaliza os processos mentais superiores, como a síntese, que é presente no segundo objetivo do primeiro grupo. E a aplicação, que exige o processo de transferência de aprendizagem, incluída no segundo objetivo do segundo grupo. Isso aí a gente está falando, quando a gente fala em síntese e aplicação, nós trabalhamos também aqui, não sei se vocês lembram, nós trabalhamos a formulação de objetivos de acordo com conhecimento, compreensão. Então, conhecimento, compreensão, aplicação, síntese. Então, todos existe uma formulação de objetivos que a gente tem algumas categorias. E essas categorias eu acho que eu também passei para vocês. Não sei se o pessoal chegou a ver, lembra dessas categorias. Alguém lembra aí? Que a gente também pode formular de acordo a nível de conhecimento, a nível de compreensão, a nível de aplicação, de generalização. Então, a gente também trabalhou nesse sentido. Bom, deixa eu voltar aqui na tela. Interromper aqui um pouco. Agora, gente, por que é importante essa formulação de objetivos? Ela é essencial porque nós vamos trabalhar com objetivos na formulação do nosso planejamento de ensino. Por isso que eu fui passando um pouco mais rápido até, relembrando a formulação de objetivos. Agora, quero lembrar para vocês também que na formulação de objetivos, nós temos umas tabelinhas, né, de verbos. Vocês lembram desses verbos? Nós temos verbos para objetivos, a taxonomia de Bloom. Ninguém lembrou, né? Eu estou perguntando. Conhecimento. Vocês lembram que a gente viu a taxonomia de Bloom? E ele fala que existe uma taxonomia para você elaborar também objetivos de ensino. E o que é a nível de conhecimento, compreensão, a nível de aplicação e síntese. Então, isso aí é importante também, que quando vocês forem formular os objetivos de ensino, vocês sempre se voltem para aquela tabelinha de verbos que a gente tem, que a gente guarda, não é para guardar, é para usar, né? Fazer uso dessa tabelinha de verbos. Elas são muito importantes na hora de nós formularmos alguns objetivos. Bom, eu vou fazer algumas perguntas que eu achei interessante. Vocês, se eu fizesse um objetivo assim geral, eu gostaria que vocês me dissessem alguns objetivos específicos que se desdobrassem esses objetivos. Se eu colocasse conhecer tipos de animais, seria meu objetivo geral. Vamos desdobrar esse conhecer tipos de animais. Existem vários tipos, né? Quem poderia me dizer um objetivo específico para desdobrar esse tipo de animal, tipos de animais aí? Vamos lá, gente? Não sei se está Seria certo. conhecer. Quem que está falando? Conhecer um João. Vamos, João. Vamos Conhecer... que aí eu vou fazendo as correções. Vamos lá. Vamos supor, um objetivo específico. Não entra conhecer, porque conhecer é amplo. Vai. Vamos mudar o verbo. Pode ser identificar, identificar, escrever, citar. Vamos lá? Pode ser identificar, então.
Então Seria faz. identificar alguma função na cadeia animal de um certo animal específico. Então, você poderia botar, identificar a cadeia alimentar, digamos. Aí você estipularia qual seria o animal, né? Tá certo, não deixa, tá certo. Seria a girafa. Então, Exploraria qual que seria a alimentação da girafa. identificar a cadeia alimentar, tá? Aí, mais Ela para frente, eu vive, ela come perguntaria as folhas, outra coisa né? de outro animal. E conheceria um pouco de cada um no final do meu objetivo geral. Entendi. Quem mais? Tinha uma pessoa que estava falando junto com você aí. Quem era? Ouviu, Mariné? Eu caiu. Tô ouvindo. Quem que estava falando? Luana? Poderia ser citar os mamíferos? Sim, com certeza. Citar, aí você pode estipular até quantos você quer. Pelo menos 5 mamíferos, pode? Sim. Citar Professora. mamíferos. Fala, amor. Poderia ser identificar ou diferenciar animais vertebrados dos invertebrados. Poderia, certíssimo. Na cadeia, Diferenciar, pode. Pode ser na direto. cadeia Diferenciar. alimentar também, Oi? identificar, falando também da cadeia alimentar, identificar alimentos de origem animal, Sim, vegetal. sim, pode. Olha como que a gente vai desdobrando. Todo mundo está falando um pouquinho. Diferenciar répteis de anfíbios, não pode? Pode. A gente pode, olha, fazer inúmeros objetivos, desdobrando só de animais aí, ó, vertebrados de invertebrados, úteis de selvagens, né, os que podem viver perto do homem, longe do homem, né, animais que rastejam, citar animais que rastejam, e aí vai, olha, você pode colocar milhões de coisas. Aí você pode fazer sobre habitações, né? Habitações, regiões brasileiras, né? A região sudeste. Desdobrar a região sudeste vai ser, ó, clima, relevo. Olha quantas coisas nós temos para desdobrar, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando e a gente vai colocando. E vai desdobrando em objetivos menores. Agora, vocês que vão formular um objetivo geral. Vamos lá. Qualquer assunto. Outra aí. Aí é amplo, gente, amplo. Sobre a região sudeste, professora? Não, o assunto é de vocês. Vocês. Vocês que criam. A gente que vai definir o objetivo geral é o específico. Você vai definir o objetivo geral e um específico, mas de um tema qualquer que você queira. Vai lá, faz, Camila. Calma, tô pensando. Então pensa. Os outros vão pensando também. Poderia ser climas brasileiros, um objetivo Pode. geral. Por que não? Pode. Poderia ser quais tipos de indústrias temos na nossa região? Aí você fez uma pergunta. Primeira coisa importante na formulação de um objetivo, seja ele geral ou específico, é o verbo estar no infinitivo. Vamos lembrar disso sempre. Coordenação motora fina. Oi? Desenvolver a habilidade da coordenação motora fina. Desenvolver a coordenação motora fina. Habilidade de... aí é o objetivo geral, certo? Aí, se você quiser, foi a Antonielli que deu esse? Larissa. Larissa? Larissa. Aí você quer desdobrar esse seu objetivo. Desenvolver. Aí você vai botar o quê? Recortar, né? Aí você pode fazer vários. Que é recortar, pintar, tudo ele está desenvolvendo o quê? Pintar o desenho, recortar, né? A lembrancinha. Então, isso tudo aí é o desdobramento desse maior que você fez, Larissa. Não é isso? Sim.
Quem mais? Isso. É Qual isso seria que... esse da Larissa mesmo, Larissa? Qual foi essa Larissa, pergunta? repete para ele, Larissa. Desenvolver as habilidades de coordenação motora fina. Isso, porque o Ah, que é coordenação motora fina? Explica para ele, Larissa. Geralmente, são os movimentos menores que a gente faz com a mão, tipo Com a desenhar, mão, pintar, é passar por isso. cima do Pintar, pontilhado, recortar, rasgar papel. recortar. Isso. entendi. Pô, maneiro. Eu já ia perguntar mesmo, a Marinéia já Então, respondeu. a musculatura fina e musculatura ampla. Musculatura fina é quando você trabalha com as mãos. E a musculatura ampla, quando você trabalha com os grandes músculos, pernas, braços, aí é musculatura ampla, isso tudo. A musculatura fina é quando você trabalha com as mãos, rasgar papel, recortar, pegar do lápis, tá? Isso é importante. Entendi. A gente trabalha demais isso na educação infantil, né? Porque primeiro eles rasgam o papel, para depois pegar na tesoura, para depois aprender a recortar. Isso tudo faz parte. Sim. Bom, alguém... Camila, não pensou, Camila? Fala o seu. Pensei, professora, mas aí vocês mudaram de assunto, eu fiquei canhada. Não, não fica acanhada, não. Vai lá, fala você. Eu pensei, não sei se tá certo, em tipo assim, no objetivo geral, algo do tipo conhecer os substantivos. Aí os Pode. objetivos específicos, o primeiro seria tipo definir o que é substantivo, depois diferenciar substantivo próprio do comum. Certo. Tá desdobrando, tá vendo? É uma sequência. Você dá um grandão e você vai transformando em vários pequenininhos. É isso aí. Certinho. Não é isso? Certinho. Sim, professora. Certo. Gostei. Pensou. Outra coisa, gente, passando agora, a gente está quase finalizando a aula. Lembrando, eu vou postar agora a avaliação para quem não fez. Lembrando, quem não fez os trabalhos, pegar os trabalhos e para poder fazer, para poder eu finalizar essa nota, tá, gente? Vê se consegue entregar até semana que vem. Tudo. A prova... Professora, vai fazer chamada? Josiane, é você? Isso. Já fiz. Isso, vai fazer chamada? Já fiz, porque eu anoto o nome de todo mundo no meu caderno. E eu tenho a lista de presença aqui também. Mas já fiz, Tá querida. bom. Então, o que acontece? Façam os trabalhos, não deixam de entregar, tá bom? Para eu poder fechar a média de vocês. Quem não fez, tá? Porque tem gente que já fez. E falta só a prova. Professora, Fala, amor. a prova vai ser disponibilizada hoje? Hoje. Eu achei que era semana que vem. Não. A entrega é semana que vem. É assim, igual da outra vez. Uma semana. Todo mundo está fazendo assim. Ô, professora. É igual o que foi da P1, da primeira opção. Fala, Júlia. Eu olhei ali no AVA, onde estava disponibilizado a prova que eu não pude fazer da senhora. Aí eu não encontrei em outro lugar. Assim que você entra no... O que acontece? Você não tem um e-mail? Oi? Você tem e-mail? Tenho sim. Ela vai chegar no seu e-mail. Quando você entra no AVA, lá em cima tem assim... quando você entra... que o meu AVA, não sei se é igual o AVA de vocês, né? Quando a gente entra no AVA, lá em cima tem um e-mail que você pode... Tipo uma cartinha? Isso, lá em cima, se você, no alto assim, mexe no AVA, só que você vai achar, no alto assim, tem o e-mail. No e-mail do Aí AVA. é só a prova da senhora que vai ficar disponibilizada ali ou de todos Não, os de todo professores? mundo, que eu saiba. Foi a indicação que foi passada. Ah, tá. Obrigada. Tá? É isso.
Então, não deixem de colocar. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu estarei disponibilizando, então, daqui a uns minutos, a avaliação para vocês, tá, gente? Quem não fez. O restante... Eu só vou tirar uma dúvida aqui, que hoje eu fiquei com uma dúvida. Todo mundo já entrou no TOTUS? Das pessoas que já estão com nota? Sim, Dá um professora, ok eu entrei. aí. Camila, entrou? Sua nota está lá? A minha nota tá lá. Eu também já entrei. Quem Tá falou? tudo lá, professor. De todo mundo. Tá tudo certo. Tá certo? Tudo certo, professora. Tá. Não, é porque eu fiquei depois pensando se eu tinha lançado de todo mundo. Fiquei preocupada aqui que eu tinha... Mas eu acho que eu lancei sim. Então tá. Pô, faltou lançar meu set lá, hein? Ah, faltou a sua mesmo, querido. Faltou mesmo. Pode deixar, tá? Gente, então, boa noite para vocês. Obrigada pela aula de hoje. Até que interagiram. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Duda, Gabriel, obrigada pela participação. Vinícius, os meninos, Josiane Flor, né, Josi? A Josi Margarida, apareceu a Margarida que eu falei para ela. Já que ela é Flor, eu posso chamar de Margarida. Obrigada aí a todos, tá? Um beijão no coração, tá? Beijos. Beijo, professora. Tchau, galera. Tchau, tchau, Ingrid, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau.